Ok, então estamos juntos, mais um encontro do GPEF, Grupo de Estudos em Pedagogia da Educação Física, né? O texto hoje é um texto de um autor bem reconhecido, né? O professor Alfredo Veiga Neto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é uma autoridade em estudos curriculares, né? Ele é uma autoridade em educação e possui grande reconhecimento também por ser um comentador de trabalhar com os conceitos Foucaultianos. Ele cita, inclusive, no texto. Então, quando o Alfredo Veiga Neto resolve escrever sobre a pandemia, eu penso que é importante a gente ler o que ele tem para falar, né? E também esse texto, o texto se chama, então, Mais uma lição, Sindemia Covídica e Educação. O texto foi publicado em 2020, né? Pela revista Educação e Realidade de Porto Alegre. Eu acho que é um texto que vem no momento propício para o grupo, porque tem uma linguagem fácil, né? Apesar de ser um comentador de Foucault, ele usa muito pouco os conceitos Foucaultianos, e no momento que ele usa, ele explica, né, de uma maneira bem didática, aquilo que ele está se referindo. Então, não é um texto de aprofundamento filosófico, é um texto que busca compreender com o momento que nós estamos vivendo, com as dificuldades que nós estamos vivenciando, naquilo que o campo da educação pode colaborar no enfrentamento à pandemia, né, da Covid-19. Inclusive, ele propõe um outro nome, não mais pandemia, mas sindemia. Né? Nós vamos ver o porquê. Então, os meus destaques dos textos passam pelo seguinte: a primeira coisa que eu anotei é que toda crise é também uma porta aberta para a criação. Então, de fato, a crise é um momento de problemas, de dificuldades, né? Basta ver aí nós estamos caminhando para 500 mil mortos até o fim do próximo mês. Isso não é pouca coisa, isso é uma tragédia humana muito grande. Né? São vidas que não estão mais presentes, que além de fazer falta para as próprias pessoas que conviviam com essas pessoas, né? Ela ainda é uma tragédia cultural para o Brasil, né? São pessoas que não irão mais produzir poesias, escrever, né, enredo para filme, construir casas, empreender seus negócios, fazer cursos, tá? Então, tudo isso são coisas que vão deixar de acontecer, dado esse contexto. Mas o autor nos lembra também que é um momento possível para mudanças, né? Então, o enfrentamento às dificuldades demanda novas atitudes, novos comportamentos. Logo, é uma oportunidade de mudança. E ele vai propor aqui algumas possibilidades de mudança via educação. Como ele mesmo diz, de maneira pouco original, né? Não tem nenhuma solução bombástica aqui, até porque esse tipo de contexto impede qualquer solução mágica, né? Palavras do autor. Mas um básico ali que seria o pontapé inicial para essas mudanças, né? Então ele diz que ele quer tão somente levar em consideração algumas medidas educacionais que possam ser úteis para enfrentar a pandemia, né? E aí ele divide esse artigo em duas sessões que ele mesmo chama de assimétrica, né? A primeira sessão seria diagnóstica, entender o que está acontecendo, e aí no segundo momento ele faz as proposições, né? Então, o que pode ser feito a partir do diagnóstico. E por que assimétrica? Porque ele gasta muito mais energia no diagnóstico do que nas proposições. Por dois motivos. Primeiro, porque é difícil, né? Você criar uma resposta de enfrentamento. Não é uma coisa que solução. Nós estamos vivendo o problema, né? Então, as soluções têm que ser desenvolvidas per e passo, devagar, na medida do que for possível. E também porque para você resolver um problema, você precisa entender bem esse problema, né? Então, assim, às vezes uma medida simples, ela depende de muitas análises, muitos estudos, de várias mentes se debruçando, de tempo discorrendo. Infelizmente, tempo é o que nós não temos muito, porque cada minuto que passa, mais pessoas são infectadas e mais pessoas morrem. E isso não parece sensibilizar os nossos governantes, que ficam se enfrentando, né, ao invés de trazer soluções. Então, o Brasil está bem comparado com outros países de mesmo porte econômico,
nós estamos muito mal na guerra contra o Covid, né? Caminhando aí para ser o líder mundial em mortes, talvez, né? Exceto, até onde eu acompanhei, da Índia. A Índia parece que se encontra numa posição pior. Bom, na sessão sobre diagnóstico, ele vai dizer que ele faz, ele tentar explicar alguma coisa ali sobre como ele trabalhou, né? Qual foi a metodologia de trabalho do artigo. E ele diz que ele utilizou isso daí de uma maneira vocabulárica, né? Digamos assim. Que o método de reflexão dele inicia se explicando algumas palavras, o que elas significam, para tentar, então, propor outras palavras para esse enfrentamento, né? Então, nessa pegada vocabulárica, ele trabalha com as palavras endemia, epidemia e pandemia. Todos nós conhecemos, né? Endemia é uma doença que acomete uma certa população por um tempo. Epidemia é quando essa doença ataca um número grande de pessoas. E pandemia quando atinge o nível global. Aí ele propõe no lugar dessas palavras, está todo mundo utilizando pandemia. Ele propõe no lugar dessas palavras a palavra sindemia. Por quê? Porque a palavra sindemia, ela combina a saúde numa população, ou seja, problemas sanitários, com o contexto social, econômico e cultural. Enquanto a pandemia está restrita a um contexto sanitário somente, né? E seria ótimo se nós estivéssemos lidando com isso do ponto de vista científico e as medidas a serem tomadas fossem elas rigorosamente seguidoras do que a ciência, né, do que os epidemiologistas têm a dizer sobre isso, mas não. No meio dessa crise do vírus, no meio da crise pandêmica, nós estamos vivendo também uma crise que é econômica, cultural e social. Daí, quando você junta todas essas palavras, nós temos a palavra sindemia, que eu julgo também, assim, concordando com o Alfredo Veiga Neto, muito mais conveniente para se referir ao que nós estamos vivendo, né? Bom, então, a partir de então, ele trata o problema da pandemia como sindemia, né? Ou, melhor ainda, sindemia covídica, né? E daí, a partir dessa palavra de sindemia covídica, ele vai, então, tentar entender quais são os entraves na resolução dessa sindemia, né? E ele aponta, né, a dificuldade de entender um fenômeno que é similar ao caleidoscópio. O que é o caleidoscópio? Todo mundo já deve ter visto isso, né? Aquele brinquedo, objeto, que através de um jogo de vidro e luzes, ele vai criando imagens aleatórias, que se diferenciam e são sempre criativas. Então, a metáfora que ele vai usar aqui é o seguinte: você observar os efeitos do caleidoscópio é uma coisa, você tentar entender como que o caleidoscópio gera aquelas imagens é outro exercício. Você tentar antecipar quais imagens serão geradas pelo caleidoscópio é outro exercício ainda mais difícil. E esse exercício de tentar entender o caleidoscópio, ele é parecido com o exercício de tentar entender a pandemia. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o caleidoscópio é composto de muitas partes que não param para você tentar entendê-las, estão em constante movimento, assim a pandemia é a conjunção de fatores sanitários, né, econômicos, sociais, políticos e culturais, que estão em constante movimento, gerando um contexto novo a cada dia. Então, a pandemia é uma nova pandemia a cada instante. Novas coisas vão acontecendo. Enquanto a gente está tentando entender o passado, outras já vão surgindo em constante transformação. Então, o mesmo exercício de difícil atividade, tentar prever o caleidoscópio, é o exercício de tentar entender o que é essa pandemia. Mas esse exercício ele não pode ser abandonado, porque é o desafio da nossa geração, né? É o desafio que se apresenta aí para nós. Ou seja, o desafio de ver o que não está mesmo lá, né? Mas que se apresenta para nós como se estivesse. Ou seja, a imagem que o caleidoscópio gera, ela não é o que está presente na configuração do caleidoscópio, ela é o resultado final. E muitas pessoas analisam a pandemia só pelo resultado final. Não tem Por exemplo, quando os casos estavam diminuindo no final do ano passado, os cientistas capazes de olhar para frente já estavam prevendo um aumento na curva, né, e uma segunda onda mortífera. Mas a população, baseada no senso comum, não conseguia ver isso.
Então, eles acharam que a pandemia já estava passando. Ninguém escutou os especialistas, todo mundo aglomerou no final do ano, e nós batemos 4 mil mortes diários, né, em 2021, tá? Então, é mais ou menos esse o objetivo, né, da metáfora dele, tá? É um exercício cognitivo difícil para tentar entender o que está acontecendo. E aí ele vai citar a Hannah Arendt para dizer que as pessoas burras, elas não conseguem entender esse processo. Por quê? Porque elas pensam por clichês, elas pensam por imagens estáticas, elas pensam porque elas observam hoje, né? Elas não são capazes de entender a complexidade das coisas, então elas generalizam simplificações, né? Desse cenário profundamente complexo. E aí ele cita quais são os grandes obstáculos para superar esse pensamento pouco complexo. Quais são eles, então? O negacionismo, pessoas que negam o conhecimento científico. O terraplanismo, né? Pessoas que acreditam que a Terra é plana, que é uma metáfora, né, gente, para negacionista, né, no nível mais hardcore. O conspiracionismo, pessoas que tentam explicar a realidade por explicações teóricas que encontram na internet, que são sempre megalomaníacas, gigantescas, e tentam explicar tudo de uma maneira maluca, né? Igual as pessoas criam teorias para filmes da Marvel, elas criam teoria, né, para política, para o mundo, e elas acreditam nisso fielmente, né, ignorando completamente a ciência. O fundamentalismo, né, pessoas extremamente fundamentalistas, sectárias, ignorantes, enfim, que não aceitam qualquer contestação do que elas acreditam. O anticientificismo, pessoas que combatem o conhecimento científico, tentam envenenar a população contra o conhecimento científico, tentam desacreditar os cientistas, né, apelando para o senso comum da maneira mais vil, né, da maneira mais medonha, mesquinha possível. O tribalismo, pessoas fechadas em tribos, pessoas que se fecham ali na sua bolha, principalmente em tempos de internet. E o refratarismo, que ele vai dizer que são os teimosos, né? Pessoas que não aceitam nenhuma espécie de contra-argumento. Veja que tudo isso acaba com ismo. O que é ismo, né? Ismo, de certa forma, né, são filosofias, né, doutrinas, na verdade, não filosofias, que não aceitam o jogo da contestação, né, da contradição, da multiplicidade, né? Bom, e aí, para finalizar, ele diz que a melhor forma de superar esse momento, e ele vai dizer que isso não é simples de forma alguma, é apostar numa educação científica, né? Então, a aposta na educação é a melhor maneira de, como se fosse uma vacina, prevenir as mentes do senso comum desses vírus dos ismos, né? Que eu acabei de citar todos aqui. Mas o professor que for trabalhar com iniciação científica, com formação científica, que é o que nós estamos fazendo nesse exato momento, por exemplo, ele tem que tomar cuidado com duas coisas. Com o catastrofismo, ou seja, com a ideia de que o mundo está acabando, então muitos eles exageram nas tragédias como uma maneira de comover as pessoas, tem que tomar cuidado com isso. E com o prometeísmo, com essa ideia de que a educação vai resolver todos os problemas como se fosse num passe de mágica, que não vai. É um processo lento, árduo, do qual nós temos que construir um tijolinho. Qual é o meu tijolinho? Se eu conseguir, né, me educar cientificamente, já é um grande avanço. E aí ele cita Foucault para argumentar em cima desse tipo de formação, porque Foucault é o cara que vai estudar a ética do cuidado de si, né? Então, qual é o cuidado de si? Eu prestar atenção nas coisas que estão fazendo a minha cabeça. Eu ficar atento a que tipo de formação eu estou tendo. Que tipo de pessoas eu estou ouvindo. Com quem que eu estou andando. Que site que eu estou acessando. Que canal do YouTube eu assisto. Né? Quando eu presto atenção a essas coisas, nas intenções desses movimentos, eu consigo escolher melhor que tipo de pessoa eu quero me formar. Eu tenho algum controle sobre que tipo de pessoa eu quero ser. E para
Alfredo Veiga Neto pensando com Foucault, as pessoas que conseguem se governar melhor, que conseguem cuidar de si, elas são mais aptas a governar os outros. Governar os outros aqui não é no sentido de impor o poder aos outros, de obrigar os outros a pensar como você pensa, mas é no sentido de governar com o consentimento, ou seja, mostrar qual é o melhor caminho, apontar, veja, por aqui nós temos condições de caminhar, que é mais ou menos o que um professor faz, né? Um professor expõe essas coisas, dando clareza, trabalhando o pensamento científico, não para que os alunos obedeçam por causa do jogo do poder, mas para que os alunos aceitem esse processo de cuidar de si, para no futuro eles mesmos cuidar de outras pessoas que estarão imersas nesse mesmo processo. Né? Então, é acreditar um pouquinho na ciência humanitária, na ciência, não na ciência como resposta, né, para tudo, que isso seria colocar a ciência como uma nova religião, não, mas na ciência como uma educação do pensamento, né, que valorize o humano. Bom, e para isso, o melhor caminho, né, é apostar num currículo que favoreça as singularidades, ou seja, a trajetória individual de cada um, também favoreça, um segundo ponto, a capacidade de escuta. Que nós sejamos caridosos, não no sentido religioso, no sentido de pastoral, não, no sentido, a caridade aqui é a capacidade de ouvir o outro e retribuir com a verdade. Um diálogo baseado, de fato, naquilo que eu acredito, sem uma defesa, né, fundamentalista das minhas posições. Né? E assim, né, eu acho que eu fiz um resumo aqui do capítulo. Eu vou encerrar a gravação para a gente poder